Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro semanal das lives dos Ceareiros de Jesus. E nós vamos dar início então nesse estudo de hoje, nessa nossa conversa, com uma prece. Então eu convido a todos vocês para fecharem seus olhos e pensarmos na doce figura de Jesus, que nos abençoa a todos nesse momento, nos iluminando, dando a oportunidade para cada um de nós de pensarmos um pouquinho mais sobre as nossas vidas, de como ela está indo, que rumo ela deve tomar. E isso tudo amparado pela espiritualidade amiga que sempre está conosco. Então, neste momento, que nos abramos de coração e mente para mais este estudo. E que assim seja. Bom, hoje, dando continuidade aos nossos estudos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11. Então vamos lá. E estudar sobre a fé é um assunto assim muito amplo, né? Porque já foi abordado aqui por alguns companheiros de tamanha importância que ela é, não é verdade? Há muito tempo nós estamos assim acostumados a pensar na fé associada muito à ideia de milagre. E ela é para nós muito mais que isso, né? Só que para muitas das pessoas ela vem de fora para dentro. Porque a gente pensa muito externamente, a gente pensa muito mais na questão daquilo que a gente pode estar, né, adquirindo de fora para dentro. Porque a gente vive também muito assim. A gente vive muito se permitindo se dominar pela transitoriedade das coisas, né? E a gente esquece que aqui na Terra tudo passa brevemente, não é verdade? Então a gente precisa observar a fé e desenvolvê-la. Porque há 2000 anos, os pensamentos de Jesus, nosso querido mestre, consolidados no Evangelho, eles estão trabalhando o íntimo das criaturas, conduzindo-as à direção de um aperfeiçoamento pessoal, né? Principalmente o espiritual. Então, nós vamos dar início agora falando um pouquinho sobre isso. Ok? Então vamos lá. Jesus foi questionado pelos apóstolos em alguns momentos oportunos com relação aos feitos dele, né? Se eles não poderiam também realizar as mesmas coisas que Jesus realizava, principalmente no quesito de curas. Eles eram sempre questionados pelas pessoas e eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia. Então eles questionaram Jesus e Jesus deu uma resposta, né? Se a gente ler lá em Mateus 17, 20 e 21, uma resposta que calou fundo, né? E às vezes cala fundo para nós também. Ele diz assim: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então, o que Jesus quis dizer para os apóstolos, né? Que eles não estavam desenvolvendo a fé. E é isso que a gente vai tentar entender hoje para que a gente possa realizar isso em nossas vidas. A fé é um sentimento instintivo que nasce com o espírito
É uma crença inata, o impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Essa convicção inabalável na sabedoria celeste, que é a própria inteligência providencial, que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontram inicialmente em estado embrionário e ao longo das encarnações sucessivas estruturam-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos tratar, de duas questões imprescindíveis à melhoria espiritual do ser humano no quesito da fé. A primeira dela é a questão do valor da fé. O que ela deve produzir em nós? E a segunda é o esforço para desenvolvê-la. Já que a mensagem que o Espírito José vem trazer para a gente, nesse item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela deve ser ativa para ser proveitosa. E no primeiro parágrafo, a primeira linha, o primeiro parágrafo, ele coloca exatamente isso, que a fé para ser proveitosa deve ser ativa. O que quer dizer? Ela deve estar em movimento. Que movimento é esse? Um movimento diário, porque nós, seres humanos, nós renascemos a cada dia para uma nova realidade. Todos os dias nós nascemos de novo, com uma grande oportunidade para nós desenvolvermos esta fé inabalável, esta fé proveitosa. E ela tem que estar ativa, ela tem que estar em movimento. De que forma que a gente faz isso? Renovando as ideias que vão dar luz a essa fé que está dentro de nós. Essa semente que Deus colocou no íntimo de cada um de nós para desenvolver-se. E que não depende, de forma alguma, de coisas externas. Kardec, ele coloca de várias formas e muitas vezes em seus livros que a fé é íntima e que esse movimento é de dentro para fora, que é um movimento real, é um movimento íntimo. Então, vamos lá. Como é que essa fé pode ser proveitosa? Qual é o proveito da fé? Então, é aquela fé que deve produzir algo em mim e também para os outros. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer essa produção ou produzir algo, que tenha que ser útil, não é verdade? Então vamos pensar um pouquinho em nós enquanto espíritos encarnados. Para nossa sobrevivência aqui no plano material, nós temos que ter alimento, roupas, uma casa onde morar, um meio de se transportar, que pode ser um carro, uma bicicleta, uma moto, e entre outras coisas, para que nós possamos viver neste planeta. E o que a gente faz? Nós fazemos um movimento diário através da nossa inteligência e das nossas energias, que através do trabalho a gente consiga tudo isso que nós precisamos, necessitamos para sobreviver aqui. Mas é só isso que devemos fazer? Não. Nós também temos que ter uma produção diária para os nossos espíritos. E é esta produção que nós estamos falando agora, principalmente no quesito da fé. Lá na obra Opinião Espírita, pelo espírito André Luiz, através do médium Valdo Vieira, ele diz que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. E em destaque ele recomenda: útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação
íntima. E ele vai além, ele diz: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, que produção é essa? Que eu tenho que fazer diariamente para que meu espírito possa ir angariando produtos ou bens para o progresso dele. Que produção é essa? Então a gente vai verificar uma outra coisa. Se a fé é mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus, ela deve ser a primeira a ser desenvolvida em nós. Porque ela precisa de movimento, ela precisa de trabalho, ela precisa de obras, senão há desestímulo. Da mesma forma que nós trabalhamos pelos gêneros de primeiras necessidades para nossa sobrevivência, nós precisamos movimentar a fé dentro de nós para que ela possa, nesse desenvolvimento, começar a gerar as outras virtudes que também são necessárias para o nosso progresso. E a fé não pode entorpecer-se, diz o Espírito José. Ela não pode adormecer. Ela não pode ficar sem produzir. Só que a gente ouve de muitos, E às vezes até nós, em alguns momentos, mas isso é assim mesmo. Não tem mais jeito. Eu vou fazer mais o quê? Eu vou deixar tudo nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim. Então, vamos dar um exemplo, O que nós podemos fazer quando a gente recebe uma notícia de que uma pessoa foi desenganada pela ciência médica, que diz que não tem mais o que fazer por essa pessoa? Às vezes é uma pessoa muito próxima da gente. E que os médicos, quando chamam a família, dizem: olha, a medicina não tem mais o que fazer por essa pessoa, por ele ou por ela. Que vocês passem a rezar para Deus, porque só um milagre. Qual é o movimento que a gente realiza quando acontece algo assim? Para nós mesmos, para as nossas famílias ou para alguém muito próximo. O que a gente faz nesse momento? A gente cai de joelhos, A gente começa a fazer e pedir orações para que essa pessoa melhore, já que a medicina não pode fazer mais nada para ela. E de repente, ela melhora. Porque o milagre é fruto da fé, não é? Então, a gente pode entender a prece como um movimento para o nosso espírito. Porque ela é um ato de caridade e é um impulso do coração. O salmista Davi, lá no Salmo 116, item 2, ele diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei enquanto eu viver. Então ele faz a prece diária por todo o resto de sua vida para Deus. Não só para ele, mas para todos aqueles que necessitam. Isto é um movimento. Deus ouve a nossa oração, e principalmente quando ela é feita com o nosso coração. E o hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus escondidos na intimidade e no relacionamento com Ele. O nosso Mestre Jesus também abriu o caminho da oração para que todos creiam e amem a Deus. A prece é recomendada pelos Espíritos também. E renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar sua assistência para si mesmo
e para os outros, o bem que lhes possa ser útil através dessa prece. Então vamos voltar a falar da fé como mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, porque é esse movimento íntimo que nós devemos fazer para chegar a Ele. A fé ela é especial porque ela gera e ela vela pelos filhos que ela cria. E neste caso, neste item 16, diz que ela criou 2 filhas, a esperança e a caridade, que junto dela tornam-se uma trindade inseparável. Então quer dizer que se eu não tiver fé, como é que eu vou ter esperança? Em que eu vou acreditar? E as promessas do Senhor para mim enquanto espírito imortal, com toda a eternidade pela minha frente. E se eu não tiver fé, como eu vou fazer a caridade? Se a caridade é o amor em movimento. Então eu vou dar um exemplo com relação a esse amor em movimento. Nós estamos passando aí pelas ruas da cidade e vemos sentada numa calçada uma pessoa que acabou de receber uma marmita doada. Então a gente acaba, a partir desse momento que a gente olha, se compadecendo da situação dessa pessoa, que sobrevive através das doações. Mas naquele momento, ela recebeu o amor de alguém que lhe deu algo para comer. E nós, o que devemos fazer por ela? Como é que a gente pode movimentar esse amor que trazemos em nós, ainda em estado latente, porque estamos aqui para desenvolvê-lo? Por essa pessoa, nós podemos ter um olhar caridoso, nós podemos orar por ela. Porque com certeza esse movimento íntimo que nós fizermos será escutado. Porque as orações e as vibrações que nós fizermos por ela pode ser imperceptível para mim, mas poderá movimentar muitas bênçãos para ela, que irão acontecer, sem dúvida nenhuma. Então o importante é que esse movimento não seja externo, mas sim interno. Toda vez que eu ver alguém em estado de necessidade, que de dentro de mim saia algo por essa pessoa, por aquele que realmente precisa. Então, a esperança de um mundo melhor para todos nós, que sabemos da transição planetária, sabemos do mundo de regeneração, que essa esperança ela não se finde, mesmo nesses momentos que estamos passando por situações tão difíceis. Que nós tenhamos a esperança de que tudo isso passará e o aprendizado para nós se concretizará. E o Espírito José também diz que a fé é a base da regeneração. Estamos começando a falar dela, Porque é inspiração divina e desperta em nós os instintos mais nobres que nos conduzirão à prática do mais genuíno bem. A fé é a alavanca que nos move para o progresso. É o movimento que nos ajuda a progredir. Então nós sabemos que nós estamos num momento determinante para o planeta e para a humanidade e nós precisamos movimentar esta fé, a esperança e a caridade, esta trindade inseparável, para que a regeneração se dê e, se possível, o mais breve. E como é que nós vamos construir tudo isso dentro de nós? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, mas no item 7, diz que não cabe à fé ir
em busca das pessoas, mas cabe às pessoas irem atrás da fé. E se a procurarem com sinceridade, irão encontrá-la. Muitos já encontraram a fé, só faltam fortalecê-la. Outros ainda estão à sua procura. Esse movimento deve ser feito e pode ser feito principalmente com o auxílio da religião. Porque essa fé deve ser forte e duradoura. Ela vai ser forte se eu não tiver dúvida nenhuma sobre ela. Por quê? Porque ela tem que estar fortalecida em mim, para não ser abalada nem por sofismas, nem por zombarias. Também no item 7, do capítulo 19, diz que a fé necessita de uma base. E esta base é a inteligência perfeita daquilo que se deva crer. E para crer não basta ver, mas é preciso, sobretudo, compreender. Então Kardec ele nos leva sempre a observá-la, analisá-la segundo a razão. Então isso é importante, os estudos. Os estudos são a base fortalecida, ou através dele nós vamos ter essa base fortalecida. É por isso que a religião tem como tarefa levar a nossa conexão com Deus. E isso a gente precisa entender para poder valorizar e colocar na prática. Kardec questiona também os espíritos, no início do Livro dos Espíritos, sobre os estudos que são realizados, que se o materialismo não seria uma consequência dele. Aí os espíritos dizem que, na verdade, o materialismo é o que cada um de nós valoriza, mas através dos estudos do espiritismo, que é um poderoso auxiliar da religião, nós vamos nos esclarecer através das comunicações espíritas sobre o nosso destino após a morte. E nisto não há nada de antirreligioso, vamos deixar bem claro, né? Bem ao contrário. Uma vez que aí os incrédulos encontram a fé para se apoiarem e os indecisos encontram aí uma renovação de fervor e confiança. E Deus o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Então o estudo ele é necessário para as nossas vidas, para os nossos espíritos, né? Para que a gente aprenda a colocar em movimento também para o nosso espírito tudo aquilo que ele precisa para poder progredir. A doutrina espírita, que é a religião no sentido filosófico, leva os crentes ao entendimento da fé inabalável, porque está assentado na verdade, segura de que o que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Então, acreditar na verdade, quando ela nos é esclarecida, é importante para que nós possamos dar continuidade a esse movimento, né, de irmos até Deus, né, para que a gente possa fazer o nosso progresso. E no item 7 também diz o seguinte: a fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não deve ou não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Agora, a fé também precisa ser sincera. Ela precisa ser arrebatadora e contagiosa, pois encontra palavras persuasivas que falam à alma. E por mais indiferente que possa ser o ser humano, não há quem lhe resista o poder da persuasão. Aquele que realmente crê dispensa palavras. Se quer convencer os mais céticos, bastará a força contagiosa que desprende
de seus naturais exemplos de vida. Então, além de termos fé no futuro, além de termos fé numa vida melhor, termos fé em Deus, nos ensinamentos de Jesus, nós precisamos também colocar isso na prática, na nossa vida diária. É um movimento diário que eu falei no início da nossa conversa. E como é que nós faremos isso? Nós temos que nos embasar em tudo aquilo que nós fazemos com fé e que dá certo. E nós podemos passar isso para o outro também? Podemos. No item 11, este que nós estamos estudando hoje, José, o Espírito Protetor, ele nos pede para que preguemos pelo exemplo de nossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregarmos pelo exemplo de nossas obras, para fazer-lhes verem o mérito da fé. Pregarmos através de nossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e faz se enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então vejam o quanto acreditar numa vida melhor, colocar isso na nossa prática diária e realizarmos obras que a fé nos sustente, pode ser para muitos aquilo que eles estão necessitando, acreditar em algo. Paulo fez isto, porque através das suas epístolas, o apóstolo dos gentios transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição. E as epístolas paulinas, elas não eram tratados de teologia, elas eram respostas a situações concretas. Então, Paulo vivenciou a fé inabalável na sua vida até o final dela. E existem outros exemplos de fé, Os cristãos primitivos, que foram enfrentando a morte, cantando até os círculos de martírio. Eles fizeram muitos discípulos a partir de sua fé, discípulos de Jesus. As almas verdadeiramente convictas, que não recuaram do sacrifício das fogueiras inquisitoriais da intolerância humana, também provocaram em muitos o despertar daquilo que eles realmente precisavam e já estavam prontos. Allan Kardec também tinha uma fé robusta e daí abriu os caminhos para a doutrina espírita que hoje abraçamos. E homens aparentemente frágeis, se agigantaram na fé e foram capazes de feitos extraordinários. Alguns exemplos como Hus, Giordano Bruno, Joana d'Arc, Savonarola e tantos outros, que até os dias de hoje repercutem na consciência da humanidade. E as obras? O que falaremos delas? Sendo que Tiago, lá no capítulo 2, no item 17, ele diz: assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. E as obras que devemos fazer? Quais são essas obras? Emmanuel, que é também um dos grandes nomes, esses amigos espirituais que estão sempre nos auxiliando, ele diz lá em Fonte Viva, no capítulo 39, que a fé é inoperante quando ela é um problema credor de nossa melhor atenção. Porque ele diz que em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefícios de todos,
será sempre uma soberba paisagem improdutiva. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos que colocar a fé nas nossas obras. Em tudo aquilo que fizermos, temos que demonstrar esta fé robusta, inabalável. Jesus também em seus ensinamentos nos esclarece que a fé produz, porque ela também possui um poder inimaginável. Então ela nos dá esse poder. E é um poder que, como ele diz, transporta montanhas. Mas se a fé que se desenvolve através do trabalho não tiver o bem como objetivo, ela também passa a ser improdutiva. Ela não é algo que se adquire também de uma hora para outra. Ela exige de nós outros esforço, dedicação e perseverança. Por outro lado, essa fé legítima que todos nós queremos e podemos possuí-la, dá uma espécie de lucidez que permite que vejamos em pensamento a meta que queremos alcançar e os meios para nós chegarmos lá. De sorte que aquele que possui essa fé caminha com absoluta confiança. Então, meus queridos, como o Espírito José vem nos estimular, em termos de fé, em tudo que ela tem de bom e de belo, devemos abraçar. Nós devemos ser autoconfiantes. Lógico que sob medida, porque isso nos dará maturidade espiritual. Se amarmos a Deus e crermos em suas promessas, isso já vai determinar para todos nós uma fé inabalável, robusta e perseverante. Temos que confiar nele, no Pai, que nos criou para a perfeição, porque ele é amor e também disse que a felicidade estava ao nosso alcance. Então, acredito que para o dia de hoje, na verdade, a noite de hoje e nos próximos dias, nós tenhamos algo para pensar, porque esta fé, ela está dentro de nós. Ela só precisa ser desenvolvida e ela só vai ser desenvolvida se a movimentarmos de dentro para fora. Que cada um de nós pense nisso e que a gente possa, juntos, em pensamento, em oração, também pedirmos agora essa prece final para a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos fortalece, para que nós possamos movimentar esta fé dentro de nós, com esse impulso chamado vontade, para que ela se fortaleça nesse movimento íntimo, diário, que devemos fazer, para que ela nos ajude nesse fortalecimento a gerar outras virtudes que nos conduzirão ao nosso aperfeiçoamento e principalmente ao nosso progresso. Que Jesus, nosso Mestre querido, e Deus, nosso Pai amoroso, esteja conosco agora, em nossas casas, junto às pessoas a quem amamos, para mais alguns dias de reflexão, mas principalmente de movimento, para que possamos colocar essa fé em tudo aquilo que fizermos,
nas obras que a espiritualidade sempre nos pede. A todos, uma boa noite e bons dias de fé em movimento. Que assim seja. Bom, agora uma dica prática para as nossas vidas, para esse momento que nós estamos vivenciando. É importante que o nosso movimento também, esse movimento material, de vestirmos a máscara para a nossa proteção e a proteção do próximo, lavarmos nossas mãos, utilizarmos o álcool gel e evitarmos aglomerações, para que tudo isso que estamos vivendo nesse momento passe, porque como já vimos, tudo passa, tudo é transitório. E temos fé que com a nossa colaboração isso passará em breve. Uma boa noite para todos vocês.